E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos dar continuidade nas estruturas de repetição. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o comando for. Até agora nós vimos duas estruturas de repetição. Nós vimos o comando while e o comando do while, certo? E hoje nós vamos ver uma estrutura que é até mais simples que essas duas estudadas. O comando for, a principal característica dele é que ele é uma estrutura de repetição em que todas aquelas três características são todas postas em uma linha só. Então, a gente acaba... É uma forma simplificada de fazer uma estrutura de repetição. E antes, né, da gente discutir esses próximos itens aqui, vamos logo para uma prática e vamos entender a dinâmica desse comando. O comando for, e vamos partindo daquele exemplo, né, de escrever o meu nome 10 vezes na tela, ele é um comando que ele pode ser todo escrito numa linha só. Então, for significa para. Então, a lógica é, eu uso a palavra for, eu abro os parênteses, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves, e aqui dentro eu coloco, eu tenho três partes, certo? Três partes, e a lógica é que, nessa primeira parte, eu vou colocar a minha inicialização. Então, a inicialização fica nessa linha. Nessa outra parte aqui, eu vou colocar a minha condição. E nessa última parte aqui, eu vou colocar o meu passo iterativo. Então, observe, ele é bem mais fácil que o comando while. Ele se parece com o comando while, mas é mais fácil que ele porque eu coloco tudo numa linha só. Então, vamos lá. Ó. Vamos pensar, eu quero escrever meu nome 10 vezes na tela. Então, eu faço a inicialização aqui dentro. Eu já faço a inicialização e já posso ir declarar a variável aqui dentro mesmo da estrutura de repetição. Então, eu vou fazer assim, ó, for int i recebe 0. A minha condição vai ser executada enquanto a minha variável i for menor do que 10. E aqui eu vou fazer o meu passo iterativo. I recebe i mais 1, ou i mais igual a 1, ou simplesmente i mais mais. Aqui dentro eu vou colocar o meu comando de cout. Então, cout Fernando. E aí, gente, vamos entender como que esse comando funciona. Atenção que ele é um pouquinho diferente do while, né, já que está tudo numa linha só, então vamos entender a dinâmica dele. Assim que o compilador encontra um comando for, ele já vai fazer a inicialização para a gente. Então, a variável i começa com 0. Então, a primeira coisa que ele faz é isso. A variável i começa com 0. A inicialização ela é feita uma vez só. Marquei de azul aqui. Primeira etapa. Agora, eu vou marcar de vermelho as outras partes. Em seguida, o programa vai... após ele fazer a inicialização, ele já vem aqui e verifica a condição. Tá? A variável i está com 0. Ele já vem aqui no segundo passo. Esse aqui é o passo 2, né? E o programa vai verificar. 0 é menor do que 10? É. 0 é menor que 10. E aí, então, o programa vai poder executar o bloco. Já que essa condição foi verdadeira, ele vai poder executar todo o bloco de códigos. E no meu bloco, né, eu tenho apenas um comando cout. Então, o programa vem aqui e exibe a palavra Fernando na tela. Esse aqui foi o terceiro passo que o meu algoritmo executou. Ele executa, se tivesse mais comandos aqui dentro do for, ele iria executar todos os comandos até chegar nesse fecha-chaves. Quando ele chega no fecha-chaves, ele automaticamente vem aqui e já faz o passo iterativo para mim. Então, eu vou marcar esse item aqui de 4. Então, item 1, item 2, item 3 e item 4. Agora, bastante atenção, gente. Após o algoritmo fazer o passo iterativo, então, vou colocar até setas agora ligando as coisas. Ó. A inicialização acontece uma vez só. Então, da inicialização, ele vem para esse passo aqui, certo? Do passo 2, ele vem para o passo 3, aqui eu estou marcando de vermelho agora. Do passo 3, depois que finalizou tudo, ele vai para o passo 4. E depois que ele faz o incremento, para onde ele vai? Ele volta para analisar a condição.
Ele não faz inicialização mais não, observe. Ó. A inicialização eu marquei de azul aqui, porque ela executa apenas uma vez. E aí o algoritmo fica assim, observe. Ó. Ele escreveu Fernando, a variável i que era 0 passa a ser 1. Ele vem cá e pergunta, 1 é menor que 10? É. Ele volta, escreve Fernando, a variável i passa a ser 2. E ele pergunta, 2 é menor que 10? É. Ele escreve Fernando, a variável passa a ser 3. E ele pergunta, 3 é menor que 10? É. Observem que ele funcionou bem parecido, não exatamente como o comando while funciona, mas tudo foi feito em uma linha só. A inicialização é feita uma vez só, ele analisa a condição e depois fica, né, repetindo esses elementos aqui que eu estou marcando de vermelho aqui. Certo? A inicialização de azul ocorre uma vez só, mas depois ele fica repetindo isso aqui, essa parte que eu marquei de vermelho, e após, em algum momento em que essa condição é falsa, a repetição para de executar. Certo, gente? Então, vamos testar esse código aqui. Vou pressionar F11 e o programa escreveu Fernando na tela. Vamos pensar. Suponha que eu queira escrever na tela os números pares de 1 até 20, os números pares que estão entre 1 e 20. Eu poderia, então, fazer isso aqui. Ó. Variável i começou com 0. Enquanto i for menor ou igual a 20, eu quero os números pares, né, de 1 até 20. Enquanto i for... eu poderia começar o i de cara com 2, né, que eu quero os números pares de 1 até 20. Vai começar mostrando 2, 4, 6, 8. Então, começo 2 e começa com 2. A minha condição, enquanto i for menor ou igual a 20, i mais. E aqui, ao invés de colocar i mais, como eu quero os números pares, eu poderia estar aumentando o i de 2 em 2. Então, eu poderia colocar i mais igual a 2. Ou então, poderia colocar i recebe i mais 2. Certo? Então, coloquei a minha inicialização, a minha condição, o meu incremento, meu passo iterativo, né? E aí, aqui eu poderia exibir a variável i. Exibir a variável i, dar um espaço. E observem, o meu programa vai exibir na tela os números pares, contendo 2, 4, começando 2 até o 20. Vamos lá, vamos testar esse código. E olhem lá, ó, o programa mostrou realmente o que a gente esperava. 2, 4, 6, 8, até o 20. Tá? E da mesma forma, gente, eu poderia ter decrementos na minha variável, né? Não necessariamente os valores precisariam estar sendo aumentados, somando, né? Poderia estar subtraindo, poderia estar multiplicando, poderia estar dividindo. Essa expressão aqui, como aqui cabe uma expressão lógica, e aí vale para todas as estruturas de repetição, não precisaria obrigatoriamente usar só um comando de menor, né? Um operador de menor. Eu poderia ter uma expressão lógica mais complexa aqui, usando operadores lógicos, operadores relacionais, até operadores aritméticos. Assim, está bem aberto, né, para eu colocar os elementos que eu quiser aqui, que nós aprendemos até o momento. Vamos lá. Último detalhe, quer dizer, mais algum detalhe que nós vamos ver aqui, aproveitando esse exemplo. O próximo detalhe, gente, que eu acho importante a gente falar e a gente lembrar aqui, é que o comando for que eu tenho usado aqui tem um comando só. Eu tenho apenas um comando dentro desse bloco. Como eu tenho apenas um comando dentro do bloco for, certo? O uso dessas chaves aqui é opcional. A mesma regra que a gente viu no comando if. Então, por exemplo, se eu quisesse, nesse caso, tirar essas chaves aqui, o programa continua funcionando da mesma forma. Isso também vale para o comando while, e para o comando for, para o if, vale para vários comandos da linguagem C++. Mas, na dúvida, a gente já havia discutido isso antes, se a gente preferir, a gente pode também sempre deixar as chaves. Tá? Assim, pode ser um estilo de programação da pessoa, a pessoa definir assim, toda vez que eu abro um for, que eu uso o comando for, eu quero usar as chaves. Não tem problema nenhum. Você não é obrigado, né, a escrever sem elas. Mas é importante a gente saber, né, que às vezes a gente pega um código que não é a gente que escreveu e a gente tem que estar ciente dessa situação. Certo? Então pode estar com as chaves ou sem elas. Vou deixar sem elas aqui, só para compilar,
e a gente testar e ver que funciona. Olha lá, ó. Ele exibiu na tela realmente os números pares de 2 até 20, então tudo ok. Voltando aqui, próximo item que a gente tem que falar. O comando for, ele é mais utilizado, gente, em situações, em repetições, em que já está definido para mim de cara quantas vezes a repetição vai executar. Ela é mais utilizada em situações de término definido. Na aula sobre o while, e principalmente na aula sobre o while, né, nós discutimos as diferenças do que é essa repetição de término definido, o que é uma repetição de término indefinido, certo? E o while é usado normalmente em situações de término definido, e os dois comandos anteriores que a gente viu, que são os comandos while e do while, esses dois aqui são mais utilizados em repetições de término indefinido. Certo? Então, essa é a principal diferença, né, entre eles também. Importante esse item aqui. Qualquer um dos elementos do for, a inicialização, a condição e o passo iterativo, são opcionais. Então, vamos ver aqui um exemplo. Esse programa exibe os números pares de 2 até 20. E o que eu acabei de falar é que eu poderia a inicialização, que é essa primeira parte antes do ponto e vírgula, a condição, que é essa parte do meio, e o passo iterativo, todas as partes são opcionais. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma estrutura de repetição dessas e, por acaso, eu não coloco o item do meio aqui, que é a minha condição. Então, é um for que está executando sem uma condição. O que vai acontecer nesse programa? Vamos testar? Vou pressionar F11. E aí, o programa está escrevendo na tela indefinidamente, infinitamente, os valores. O que está acontecendo ele não tem condição para testar. O meu código, a minha repetição, ela não tem aqui uma condição de parada. E aí, nesse caso, ocorre um loop infinito, uma repetição que nunca para. Certo? Vou voltar a minha condição aqui, né? Eu poderia, talvez, deixar sem esse passo iterativo aqui. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vou pressionar F11. E aí, mais uma vez, né, tivemos uma repetição infinita. E o que acontece é que a minha variável i, ela nunca sai de 2. Ela fica com 2 e o programa fica exibindo 2 na tela infinitamente. Por que ele ficou assim? Bom, a variável i começou com 2. Ele vai repetir enquanto i for menor que 20. Ele escreve i, mas não modifica o valor da variável i nunca. Ele fica o tempo todo escrevendo i. E i sempre é 2 e ele fica infinitamente nesse processo. Tá? E eu poderia, talvez, se eu quisesse, né, fazer em algumas situações, talvez eu quero fazer, se eu não colocar nenhuma condição, nem a inicialização, nem a condição, nem o incremento, né, e escrever qualquer coisa na tela, por exemplo, Fernando. Aí eu tenho uma estrutura de repetição que não tem nenhum tipo de condição, nem inicialização, então essa repetição também vai executar de forma infinita. Vou pressionar F11, e aí o programa fica escrevendo, né, a palavra Fernando aqui para mim várias vezes, porque não tem uma condição de parada na minha repetição. Não é uma boa prática, mas vou voltar ao exemplo anterior, aqui voltei à situação que o programa está escrevendo na tela para mim os números pares de 2 até 20, tá? Não é uma boa prática, mas é possível eu fazer algumas coisas. Por exemplo, suponha, esse incremento aqui, tem gente que às vezes está programando por alguma necessidade aqui de programação, de ter um controle maior dessa variável, tem gente que não coloca esse incremento aqui. E aí, em algum momento aqui dentro do código, vem aqui e coloca um incremento aqui no final. Então, i mais igual 2. Aquela coisa, né, gente? Colocando aqui, vai funcionar o código? Testei aqui, ó. Exibiu a mesma coisa, números pares de 2 até 20. Funcionou. Mas tá interessante isso aqui? Não tá. Não tá interessante porque o meu código faz o incremento uma vez só. Já existe no comando for um lugar para eu fazer o incremento na minha variável. Fazendo o incremento aqui fora, eu estou apenas criando uma complexidade a mais no meu código, deixando ele mais confuso. Então, isso aqui não é uma coisa interessante de ser feita. Tá? Aliás, no comando for, não é interessante eu
apenas em situações extremas, né? Quando for extremamente necessário, eu modificar a variável i aqui dentro do bloco do for. Mas em outras situações, em situações normais, a gente deixa para que tudo aconteça nessa linha. Tanto a inicialização, quanto a condição, quanto o passo iterativo, que tem incrementos, pode ter incrementos ou decrementos na variável. Então, nós vimos isso, que os elementos, né, do meu for são opcionais. E agora sim, a última coisa que nós vamos ver é que é possível ter inicialização com várias variáveis, incremento com várias variáveis e até uma condição com várias variáveis, uma condição mais complexa. Então vamos lá, vamos pensar aqui, o que eu quero dizer com isso? Vamos modificar aqui um pouco, estou falando o seguinte, nessa parte é uma parte para inicialização, nessa parte é uma parte para condição e nessa parte aqui é a parte do passo iterativo. Se eu quiser, eu poderia criar variáveis assim, mais de uma variável aqui. Então, aqui, i recebe 0 e um j recebe 0. Observem, estou criando mais de uma variável aqui na parte de inicialização, certo? Suponha que eu vou colocar a minha condição. Então, aliás, eu vou colocar j começando com 10 aqui. Vou colocar minha condição. Minha condição vai ser enquanto i for menor que 10. Coloquei a minha condição, poderia colocar um i comercial aqui, o e, né? E colocar mais condição, deixar minha estrutura, minha condição aqui mais complexa, com uma expressão maior, mas vou deixar só isso aqui mesmo, por enquanto. E aqui no meu incremento e decremento também está aberto para eu colocar mais de uma variável. Então, suponha que eu faça i++, vírgula, j menos menos. E atenção, gente, com o uso desses de vírgula e ponto e vírgula, né? Olha aqui, o ponto e vírgula está separando as três partes. Inicialização é aqui, condição é aqui, um ponto e vírgula separando as partes, e aqui eu tenho meu passo iterativo. Separar variáveis aqui dentro eu faço com vírgula. Então, pus uma vírgula aqui para separar variáveis que eu estou inicializando, coloquei uma vírgula aqui para colocar as variáveis que eu estou incrementando e decrementando, certo? Então, feito isso, eu vou colocar aqui um cout, vou mostrar a variável i, vou dar um espaço, vou mostrar a variável j e vou dar uma quebra de linha, para a gente observar o que esse código faz. Antes da gente executar, é interessante a gente sempre tentar imaginar, aquela dica que eu dou para vocês, sempre que vocês estão escrevendo um código, a dica que eu dou é, vamos escrever um código, vamos tentar analisar o código, tentar imaginar o que o código faria quando fosse executado. Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui agora. Vamos pensar, o que esse código está fazendo? Eu tenho uma variável i, que está começando com 0, e uma variável j, que está começando com 10. O algoritmo, então, inicializou as variáveis, o i está com 0 e o j está com 10, e ele pergunta, né? I é menor que 10? Como i é menor que 10, como 0 é menor que 10, ele pode executar. E quando ele executa, o que ele faz? Ele escreve para mim na tela a variável i e a variável j. Ou seja, o que ele vai escrever na tela para mim? Ele vai escrever o i, que é 0, e vai dar um espaço, escrever o j, que é 10. Aí, feito isso, escreveu, deu cout, ele vai fazer o incremento nas variáveis, o incremento e o decremento, ou seja, o i vai aumentar 1 e o j vai diminuir 1. E feito isso, ele analisa a condição e vê, i ainda é menor que 10? Aí ele vai mandar escrever na tela quem? O i e o j. Então, como eu falei, o i aumentou 1, dá um espaço, o j diminuiu 1. E observe, depois a gente está entendendo, né, que ele está repetindo, a variável i está aumentando, a variável j está diminuindo. Da próxima vez, então, ele vai escrever 2 e 8. Aí esse processo vai se repetindo enquanto o i for menor que 10. Ou seja, o i vai chegar a ser até 9. Certo, pessoal? E no momento que o i for 9, quando o i for 9, o que vai acontecer é que o j vai ter 1. Certo? Então, o nosso código, esse código que nós colocamos aqui, faz isso. Ele cria duas variáveis, uma variável i e uma variável j. A variável i vai aumentando ao passo que a variável j vai diminuindo. E dentro da repetição, eu vou exibindo as duas variáveis. Vamos testar para ver? Vou pressionar a tecla F11. Olhem lá, o programa de fato escreveu o que a gente esperava. Começando do i 0
I0 e J10 até chegar no I9 e J1. Vamos lá, ok? Pessoal, então o que nós tínhamos para hoje era isso. Nós vimos o comando for, algumas de suas características, fizemos umas práticas, né, para a gente estar entendendo. Na próxima aula, nós já vamos partir para a resolução de alguns exercícios. Então, assim, é importante que antes que a gente vá para essa resolução de exercícios, que a gente tenha, né, ciência, o entendimento, né, de como essas estruturas de repetição funciona. Se por acaso estou com alguma dificuldade aqui, a gente voltar um pouco nas outras estruturas, comando while, do while, comando for, ficar um tempo fazendo testes com elas antes da gente passar para a resolução de exercícios, ok? E aí, no mais, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.